às vezes a gente precisa rever o conteúdo, né, voltar, olhar de novo, né, e a gravação sempre ajuda muito, né. Então está sendo gravado, né, os slides, e a gravação vai estar à disposição de vocês ali no Classroom depois. Então, vamos começar o nosso conteúdo da aula 1. A gente vai fazer uma breve revisão de alguns elementos, para depois entrar em juros simples e juros compostos, e mais para o finalzinho da manhã já vai ter exercícios, tá? Então, a primeira coisa mais importante, né, no início, a gente entender essa percepção de juros, né? Os juros, ele é o chamado aluguel do dinheiro, né? Seja no momento que o juros está trabalhando a nosso favor, por assim dizer, né, entre aspas, aí, ou está trabalhando contra, também por assim dizer, entre aspas. Por quê? Quando eu faço um investimento, uma aplicação, né, os juros que incidem sobre aquele dinheiro que eu coloquei naquela instituição financeira, num determinado investimento, vai me trazer algum rendimento. Então tem um aluguel desse dinheiro, né, eu recebo um valor sobre aquele valor investido. Agora, quando eu tenho uma dívida, fiz um empréstimo, um financiamento, né, e peguei um valor emprestado, estou financiando alguma coisa, né, então antecipei um valor que eu não tenho, e aí eu vou pagar o aluguel do dinheiro, ou seja, eu vou pagar os juros sobre aquele valor tomado emprestado. Então, entre aspas, os juros é o aluguel do dinheiro. Ou eu estou recebendo, ou eu estou pagando em função da relação desse capital. Ou estou tomando ele, ou estou emprestando, né, ou estou investindo, aplicando esse valor, tá? Os juros, a taxa de juros, né, propriamente dita, a taxa de juros ela pode ser trimestral, mensal, semestral ou anual, tá? E esses juros podem ser simples ou compostos. Os juros simples são muito pouco utilizados, tá? O comum é os juros compostos. Então a gente vai fazer um financiamento, um empréstimo, uma compra a prazo, né, uma compra em algumas parcelas. A gente vai fazer um investimento, né, vai aplicar um valor, né, esses juros são compostos, né, ou seja, são os juros que incidem sobre juros. Tá? A gente já vai ver a diferença entre ambos depois. E o juros simples é pouco utilizado, né, somente alguns poucos casos, né, em que a gente não tem incidência de juros sobre juros, tá? Muito pouco usado mesmo, certo? Mais comum na nossa economia, né? Relações comerciais, compra, venda, empréstimos, financiamentos, né? Relações bancárias, é tudo juro composto, tá? Sobre as taxas de juros, gente, nós temos juros ao mês, bimestre, trimestre, semestre, ano. O mais comum, né? E que a gente vai ver mais nos nossos exercícios, são esses 3 exemplos aqui, taxa ao mês, ao semestre ou ao ano, tá? Ao mês, ela é identificada pela sigla A.M, ao semestre A.S, ao ano A.A. Ao mês, né, a cada 30 dias, vai incidir aqueles juros sobre o valor aplicado ou então tomado por empréstimo. Ao semestre, a cada 6 meses, então, incide essa taxa de juros, rendendo sobre o capital aplicado ou então, né, sendo cobrada sobre o empréstimo devido. 12% ao ano, ou seja, um rendimento, né, anual sobre aquele valor investido ou então tomado por empréstimo. Tá? Então, nós temos as taxas percentuais que incidem num determinado prazo de tempo, né, sobre aquele capital. Essas são as nossas taxas, conceito importante, e a gente vai utilizar isso, né, em juros simples, em juro composto, aumento, desconto excessivo, né, nas nossas rendas antecipadas, pós-antecipadas, diferidas, lá nos sistemas de amortização, price, saque, né, de financiamentos, todos eles vai aparecer taxa, a gente precisa entender esse conceito de taxa aí, né, em conceito percentual já desde o início. Então, gente, um conceito básico de juros é um valor aplicado, temos aqui, né, um valor aplicado de R$1.000, e temos uma taxa de juros de 8% ao ano, tá? A questão é qual vai ser, né, o valor obtido, acumulado, após esse ano de aplicação. Então, a gente colocou R$1.000, passou 12 meses, passou um ano. Quanto é que eu vou ter lá no final? R$1.000 vezes 8% ao ano, os R$1.000 ficaram lá rendendo, então eu vou ter 1.000 vezes 8%, R$80. Ao final eu tenho o que então? Os 1.000 investidos mais os 80, né? 1.080, tá? Importante aqui, ao fazer na calculadora, né, a gente faz lá 1.000 vezes, digita 8, símbolo de porcento, depois igual.
Ah, minha calculadora não tem por cento. Bom, 8% é 8 por 100, né? Então, divide 8 por 100, dá 0,08. Multiplica 0,08 por 1.000, dá os mesmos R$80, né? 1.000 mais 80 acumulou, então, ficou com R$1.080, certo? Esse, inclusive, né, é um conceito importantíssimo, né, de porcentagem, né? Saber que o número percentual é aquele número dividido por 100, para a gente transformar para numeral, né? Isso vai ser importante, a gente vai ver essa importância logo a seguir aqui na nossa aula. A diferença entre juros simples e juros compostos. Uma outra coisa, gente, participem, tá? Sempre que vocês tiverem uma dúvida, o professor falou tal coisa, não entendi muito bem, pergunta, né? Habilita o seu microfone e faz a sua pergunta para não deixar passar, tá? Então, a qualquer momento vocês podem questionar. Então, gente, a nossa diferença entre juro simples e juro composto. Nós temos aqui os elementos necessários para fazer essa comparação. Eu tenho um valor de R$10.000, chamado o principal, o valor que eu estou colocando, investindo, né? Eu tenho uma taxa de juros ao mês, ou seja, esse valor investido de 10.000 vai render cada mês 2%. Né? Todos os meses aumenta 2% lá. O prazo, vou deixar esse valor investido durante 5 meses. Então, durante 5 meses, 2% a cada mês vai estar rendendo esses R$10.000. Como é que vai ficar no juro simples e como é que vai ficar no juro composto? Vamos ver, então, aqui nessa tabela à esquerda do juro simples. Tá? Então, no primeiro momento, no início, eu apliquei os 10.000. Passou 30 dias, incidiu quanto? 2%, 2% ao mês. Então, no primeiro mês, 2% de 10.000, R$200 foi o rendimento. Acumulou, então, ficou com R$10.200. No segundo mês, juros simples, incide o juro sobre o valor principal, lá os 10.000 inicialmente investido. Então, rendeu mais 200. Então, eu tinha um acumulado de 10.200, acumulou mais 200, ficou 10.400. Passou mais 30 dias, 2% ao mês, 2% sobre o valor principal. Então, no juros simples, os juros incide sobre o valor principal, sempre o valor inicial 10.000, rendeu mais 200. Tinha 10.400, acumulou mais 200, ficou 10.600. Então, a gente segue essa lógica até o final do cálculo. Juros simples sempre incide sobre o valor inicial da aplicação. A gente vai somando os valores, né, que vão acumulando até o final. Então, vai ser sempre um valor fixo, né? Acumulando mês a mês, já que o juro simples incide sempre sobre o valor inicial, tá? E no juro composto, como é que funciona? Bom, no juro composto a lógica é outra, tá? No primeiro mês, coloquei o valor inicial, 10.000, passou 30 dias, rendeu 2%, rendeu 200, ficou 10.200. Mas depois rendeu mais 2% no segundo mês, e agora vai incidir sobre o valor acumulado, não sobre o principal. O acumulado é 10.200. E no composto, os 2% incidem sobre os 10.200. É aquela lógica do juros sobre juros, né? Aquela lógica da capitalização. Então, 2% sobre 10.200, 204. Soma acumulado, 10.200 mais 204, 10.404. Passou mais 30 dias, 2% sobre, é juro composto, 2% sobre o acumulado. Os 10.404 vezes 2%, 208,08. Soma acumulado, 10.612,08. Passou mais 30 dias, 2% sobre acumulado. 10.612,08 vezes 2%, 212,24. E segue essa lógica até o final, chegando a R$ 11.040,81. Então, essa lógica do juros sobre juros, né? Do juro composto o juros incide sempre sobre o valor anterior acumulado, né? E a gente soma e atinge o próximo acumulado. No juro simples, a taxa de juros vai incidir sempre sobre o principal, o valor inicial, né? E a gente vai chegar lá no valor total final, né? Somando os valores fixos sobre o valor acumulado. Então, essa é a diferença entre o juro simples e o juro composto, tá? Ficou clara essa diferença para vocês, gente? Ficaram com alguma dúvida? Não, tranquilo, professor. Tranquilo? Legal. Muito bem. Uma outra revisãozinha rápida que a gente precisa fazer é sobre porcentagem, tá? Essa lógica de que o número percentual é o número dividido por 100 para transformar ele para numeral centesimal, tá? Principalmente porque eu não posso somar um numeral com um número percentual, né? Também não posso subtrair
um numeral de um número percentual. Eu tenho que converter necessariamente aquele percentual para numeral para poder somar com outro numeral, certo? Então, eu não posso fazer, por exemplo, 1 mais 12%. É um numeral e um percentual. Isso é matemática lá do fundamental, né? Já faz bastante tempo, talvez a gente tenha esquecido disso. Então, vamos relembrar. Eu tenho que fazer o que primeiro? Converter o percentual, né? 12% é 12 dividido por 100. Então, a gente divide 12% por 100. Né? Quanto é que a gente vai ter? 12 dividido por 100 é igual a 0,12. Aí sim eu posso somar com o numeral. Então, se eu tenho 1 mais 12%, eu tenho 1 mais 0,12, o que vai ficar 1,12. Isso é um conceito importantíssimo. A gente vai ter taxas, né, que somam com numerais durante toda a disciplina. Então, a gente não pode cometer essa falha aí, né, de somar um numeral com um percentual. A gente tem que converter o percentual, né, para numeral, certo? Então, quando a gente diz que tem 12%, é a mesma coisa que 12 de um inteiro, 12 de 100, então é 12 dividido por 100, tá? Então, qualquer número percentual é ele mesmo dividido por 100. Aí simples, né? Coloca na calculadora, 12 dividido por 100, vai ficar então o numeral, por exemplo, aqui nesse caso, 0,12. 35%, como é que ficaria? 35 dividido por 100, numeralmente é 0,35. 1,5%, 1,5 divididos por 100 ficaria 0,015. 2,5%, 2,5 dividido por 100 ficaria numericamente 0,025. 95%, 95% ficaria 0,95. Então, segue essa lógica, né, de que o número percentual é ele mesmo dividido por 100 para transformar para centesimal, numeral. Só aí eu posso ou somar ou subtrair, né? Nessas duas operações, né, soma e subtração, eu tenho necessariamente que converter o numeral para centesimal. Na multiplicação, na divisão é diferente, né? Aí a gente pode multiplicar e dividir, né, um numeral pelo percentual. Mas em soma e subtração, não, tá? Esse é o nosso básico lá. A gente precisa relembrar esse detalhe aí, que às vezes fica esquecido. Um exemplo básico de aplicação da porcentagem, nós temos aqui uma situação em que o indivíduo ganha 5% de comissão sobre suas vendas e vendeu, né, naquele período, 12.600. Então, ele vai ter uma comissão de 5% sobre 12.600. Uma aplicação direta na nossa calculadora, a gente vai fazer 12.600 vezes 5, símbolo de porcento igual, vai dar 630. Ou divido, né, 5 por 100, vai dar 0,05, aí multiplico 12.600 vezes 0,05, dá os mesmos 630. Tá? Então, façam aí um testezinho na calculadora de vocês vão ver que dividindo 5 por 100 vezes 12.600 vai dar a mesma coisa que multiplicar 12.600 por 5%. Tá? Um outro elemento que a gente precisa fazer como parte da introdução da nossa disciplina é essa lógica da regra de 3, tá? Ela é importante aí para entendimento de outros cálculos que virão ao longo da disciplina. No nosso caso aqui é a regra de 3 simples, né? São duas variáveis, e essas duas variáveis elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Aqui a gente não precisa da regra de 3 composta, né? Então não vamos adentrar nela, só vamos relembrar a regra de 3 simples. Bom, na regra de 3 simples nós temos duas variáveis apenas, como a gente falou. Então, quando elas são diretamente proporcionais, quando elas, entre aspas aí, né, caminham na mesma direção. Tem duas variáveis que aumentam juntas, duas variáveis que diminuem juntas. Tá? Então, inclusive, né, quando a gente aprende no fundamental, lá, a gente aprende o uso das setas, né, para simbolizar. O indivíduo, né, recebe um salário de R$1.000 para 30 dias de trabalho. Né? Se ele trabalhar 60 dias, quanto ele vai ter recebido? Bom, se ele trabalha mais dias, ou seja, seta para cima, está aumentando essa variável, o que vai acontecer com o salário dele? Vai aumentar também, ele vai ganhar mais, né, no acumulado dos 2 meses. Então, salário sobe, dias sobem. Então, as duas setas para cima, andando juntas, né, na mesma direção. Ou a gente pode ter situações em que reduz, né?
Ah, ele não trabalhou 30 dias, trabalhou 15. O salário dele para 30 dias era 1.000. O que vai acontecer com o salário dele para 30, para 15? Vai diminuir, né? Então, se diminuir os dias de trabalho de 30 para 15, seta para baixo. A outra variável, o salário, se diminuiu, né, de 30 dias de trabalho, ele recebia 1.000, para 15 dias de trabalho ele vai receber menos, então seta para baixo também. Regra de três simples direta, as duas variáveis andam na mesma direção, ou sobem ou diminuem juntas. Tá? Isso faz com que, na hora de montar a regra de três simples direta, a gente faça a multiplicação dos fatores, cruzando essa multiplicação entre os fatores. Na regra de três simples inversa, ocorre o contrário. Quando uma variável aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Elas são opostas. Tá? Então, quando eu leio um livro, né, quanto mais tempo eu passo lendo o livro, menos páginas eu preciso ler para terminar a leitura. Então, tempo e número de páginas, né? Então, quanto mais tempo eu leio, ou seja, seta para cima, está aumentando o tempo de leitura, né? O número de páginas para ler, o que acontece? Aumenta? Não, diminui, seta para baixo. Então, são inversamente proporcionais. Tá? E aí, como é que a gente faz a multiplicação dessas variáveis quando são inversamente proporcionais? Uma aumenta, outra diminui, uma diminui, outra aumenta. A multiplicação dos fatores se dá em linha reta, paralelamente. Certo? Nós vamos ver exemplos agora para relembrar essas regrinhas aí, né? Que eram lá do nosso fundamental, mas que a gente vai precisar desse raciocínio, né? Durante as nossas aulas. Então, o indivíduo trabalha 20 dias, recebe 836, ele vai trabalhar agora 35, quanto ele vai receber? Então, aquela lógica, de novo, né? 20 dias de trabalho, vai aumentar os dias de trabalho, de 20 para 35, aumentou essa variável, né? Seta para cima. Salário, 836 para 20 dias, vai trabalhar mais, vai receber mais salário, seta para cima também. Então, as duas estão aumentando juntas. Então, uma regra de três simples, direta. Multiplicação cruzada dos fatores. Tá? Então, a gente monta a nossa regra de 3. Para 20 dias, R$ 836. Para 35 dias, X, né? Eu quero descobrir esse valor para 35 dias. Montei a regra de 3. Como é que eu vou multiplicar? Cruzando os fatores, né? 20 vai multiplicar o X e 35 vai multiplicar os 836. Aí a matemática faz a sua mágica. 20x igual a 836 vezes 35. O 20 está multiplicando o x ali, né? E a gente precisa isolar essa variável para descobrir ela, né? Então, o 20 que estava multiplicando passa para o outro lado da igualdade, trocando a operação, né? De multiplicação para divisão. Então, ficou lá 29,260, o resultado da multiplicação 836 vezes 35, dividido por 20. Salário ficou, então, R$ 1.463. Realmente, né? Aumentou o número de dias, aumentou o salário. Uma regra de três simples direta, as duas variáveis andam na mesma direção, aumentam juntas. Tá? Regra de três simples, agora o outro exemplo. Uma viagem, né? É feita em 12 dias, percorrendo aí 150 km por dia. Então, eu tenho essa distância percorrida e eu levo, então, né, essa viagem que eu estou fazendo, eu levo 12 dias percorrendo essa distância diária. Se eu aumentar essa distância diária, né, quantos dias vão ser necessários? Ou seja, eu passo a percorrer 200 km por dia. O que vai acontecer com os dias de viagem? Bom, se eu ando mais dias, né, a cada dia, vou levar menos tempo, ou seja, menos dias, né? Então, eu aumento minha distância percorrida por dia e os dias de viagem diminuem. São opostas as variáveis, né? Eu aumento a distância percorrida e diminuo o tempo de viagem. São inversas as variáveis. Então, uma regra de três simples inversa. E agora, na hora de montar a regra de três, a gente não multiplica mais cruzando, né? Porque é inversa, a inversa multiplica paralelamente, tá? Então, tá ali. 12 dias de viagem, né? Se eu fizer, então, uma distância de 150 km por dia. Quantos dias eu vou levar se eu fizer agora 200 km por dia? Ou seja, aumentei meu tempo, né? Meu tempo não, minha distância percorrida por dia. Vai diminuir os dias que eu vou levar viajando. Então, aumenta a quilometragem, diminui o número de dias de viagem, né? Vou andar mais distância por dia, então menos tempo eu vou levar de viagem.
multiplica paralelamente, né? Quando é uma inversa, né? Então vai ficar 12 vezes 150 e 200x, tá? Monta ali a nossa matemática, né? 200x igual a 150 vezes 12. O 200 está multiplicando o x, passa para o outro lado da igualdade, trocando a operação da multiplicação para a divisão, né? Então 200 passa dividindo, 150 vezes 12, 1.800, dividido por 200, 9 dias. Então, realmente, né? Em 150 km por dia leva 12 dias, 200 km por dia eu vou levar 9 dias. Diminui o tempo de viagem para menos dias. Essa breve revisão, gente, da nossa regra de 3 simples, ficou entendida? Deu para relembrar? Tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo. Legal. A Karen diz que a cabeça não funciona muito bem para números. Faz parte, né? Tudo certo. Às vezes a gente é de humanas, né, Karen? Não é de exatas. Mas... Tudo certo. Legal, Renan. Obrigado. Mas, tranquilo. A gente vai fazer exercícios, né? E essa aula também está sendo gravada. Então, eu preciso rever essa parte aqui, né? Tranquilo. Vai lá, vê o vídeo de novo, né? Adianta o vídeo para essa parte aqui e rever esse trechinho, né? Para relembrar, fixar esse passo a passo. Né? Então, as nossas aulas são gravadas também e ajudam muito nesse sentido, né? E depois, na hora dos exercícios, também participar, fazendo exercícios, tirando as dúvidas, né? Para a gente ir conversando e ver onde travou ali o raciocínio do cálculo, e a gente segue adiante, né? Esclarecendo as dúvidas sempre também com os exercícios, tá? Muito bem. Agora vamos às nossas operações comerciais. Bom, nós temos aqui duas fórmulas para operações comerciais, para determinar o preço de venda, né? Ou seja, determinado preço vai gerar lucro ou determinado preço pode gerar prejuízo. Então, qual é o preço ideal, né? Nós temos, para essa situação, duas fórmulas. Quando eu tenho uma operação comercial que gerou lucro, eu uso essa fórmula. V, preço de venda, igual ao preço de custo mais o lucro. Então, quando gerou lucro, é mais preço de custo mais o lucro. Quando gerou prejuízo, preço de venda igual ao preço de custo menos o prejuízo gerado. Para a gente descobrir qual foi o preço de venda, né? Então, se gerou prejuízo, li no enunciado, prejuízo. Vou usar essa forma do menos o prejuízo. Se li no enunciado do exercício, gerou lucro, vou usar essa forma, preço de custo mais o lucro. Tá? Então, essas duas formas simples aí, ou é soma ou é subtração, né? Tem que estar atento a isso. Se for lucro é mais, se for o prejuízo é menos. Tá? Vamos a um exemplo. Vendemos uma mercadoria com lucro de 8%. Bom, qual é a fórmula que eu vou usar? Já está dito aqui que é lucro, né? Então, uma operação comercial. Então, V, preço de venda, igual ao preço de custo C, mais o lucro. É aquela fórmula, porque aqui já diz que é lucro, né? Então, já defini qual é a fórmula que eu preciso. O lucro foi de 8% sobre o preço de custo. Qual vai ser o preço de venda, V, se o preço de custo foi de R$900? Então, nós sabemos a fórmula. V, preço de venda, igual a C, preço de custo, mais o lucro. No enunciado, já me deu o preço de custo. Então, eu tenho ali V igual a preço de custo 900, mais o lucro. Mas o lucro não está direto, né? O lucro está dizendo que ele é 8% do preço de custo. Ou seja, o preço de custo é 900, então meu lucro é 8% de 900. Então, eu preciso primeiro fazer, né, 8% de 900, descobrir que valor é esse, para poder somar com o preço de custo e achar o preço de venda, tá? Então, vamos ver como é que fica o desenvolvimento. Primeira coisa, na fórmula eu preciso do lucro, né? Então, 900 vezes 8%. 8% é a mesma coisa que 8 por 100, né? 8 dividido por 100 é 0,08, que eu multiplico por 900 e dá um lucro de R$72. A minha fórmula do preço de venda quando tem lucro é o preço de custo, os 900, mais o lucro, 72, que a gente calculou, né?
Então, o preço de venda ficou R$ 972. Tranquilo, gente? Essa lógica? Aplico a fórmula, preço de custo mais o lucro. O preço de custo está no enunciado, o lucro está dizendo que é 8% do preço de custo. A gente faz esse cálculo e somos 2. Tá? Karen colocou tranquilo, o Arthur também colocou tranquilo no chat. Legal, gente. Amanda também colocou um sim de boa. Legal. Muito bem. Agora uma operação com prejuízo, tá? Vendi uma mercadoria com prejuízo. Bom, uma operação comercial com prejuízo, então, qual é a fórmula do preço de venda? V igual ao C, preço de custo, menos o P, prejuízo. Então, quando tiver prejuízo, é menos P. Aqui diz que o prejuízo foi de 15% do preço de custo e que o preço de venda que a gente quer descobrir, né, qual vai ser, se o preço de custo for de 700. Precisamos, então, fazer o 15% dos 700 para achar o prejuízo, para conseguir somar com o preço de custo. Né? Então, vamos ver como é que ficou o desenvolvimento. Para calcular o prejuízo, é 15% do preço de custo, que é 700. Então, 15% é 15 dividido por 100, é 0,15, né? Multiplica por 700, dá 105. A fórmula do preço de venda quando tem prejuízo é preço de custo C, 700, menos o prejuízo P, 105. Chegamos, então, a um preço de venda de R$ 595. Certo? A lógica, né, é a mesma, só muda o sinal, né, na fórmula. Quando é lucro é mais, quando é prejuízo é menos. Certo, gente? Essa é bem tranquila, né? Todo mundo vai acertar isso aí, sair bem, né, nas avaliativas, na prova. Operações simples na matemática, né? É somar, multiplicar, né, dividir, muito tranquilo. Bom, agora vamos às nossas operações de juros. Os juros simples primeiro e depois os juros compostos, tá? Muita atenção, né? As fórmulas são simples, né? Mas tem alguns detalhezinhos que não podem passar para a gente acertar os nossos cálculos, tá? E esses detalhezinhos procurem anotar, né? Se não conseguirem anotar na hora aqui, depois podem rever, né? E fazer suas anotações aí com mais cuidado. Então, vamos começar com os juros simples, né? Nós temos algumas variáveis importantes para o cálculo do juros simples. O capital, que é investido, né? A taxa de juros, que vai incidir sobre esse capital investido, e o tempo, né? N, que vai ficar investido. Então, N vai ser o nosso número de meses ou períodos do investimento, né? Ou daquela operação comercial. A taxa, né? Aquele percentual que vai incidir, e o capital é o valor que está sendo investido, tá? Muito bem. Fórmulas do juros simples. Então, para calcular o valor dos juros, os juros é um valor financeiro que se obteve do rendimento daquele valor. Lembram ali da tabelinha do juros simples? Eu aplicava a taxa e dava R$200. Aqueles R$200 eram os juros, né? R$200 de juros que rendeu. Então, o JS aqui é um valor financeiro, né? O juros simples, a partir do capital investido, que multiplica a taxa num determinado período. Né? Quanto vai render de juros simples um capital investido numa taxa X durante tantos meses? Tá? Esse é o nosso cálculo de juros simples. Certo? Capital vezes taxa vezes N. Tá? Claro que aqui é importante, gente, que a taxa, né, e o N, o período, estejam na mesma base, ou seja, a taxa é mensal e aqui o N é em meses, né, é tantos meses. Então, se tiver a taxa aqui, por exemplo, 1% ao mês, e o N tiver dado assim 6 meses, eu vou substituir o N por 6, né, está na mesma base da taxa. Agora, se disser assim, taxa 1% ao mês e N 1 ano, bom, não posso multiplicar a taxa mensal por N anual. Um ano tem 12 meses, então eu vou substituir o N por 12, né? Muita atenção nesses detalhezinhos. Às vezes a gente precisa atentar, né, de que a taxa e o N devem estar na mesma base. Tá? Mês, mês, ano, ano, semestre, semestre. Tá? E a lógica é simples, né? Se a taxa é um mês e der semestre, um semestre é 6 meses. Se a taxa é um mês, o N for 1 ano,
né? Um ano tem 12 meses, vai substituir por 12, né? Sempre nesse raciocínio. Se é o trimestre, né? Taxa ao mês e ficou investido durante um trimestre são 3 meses, então substituo N por 3, tá? Muita atenção a isso. Fórmula do montante. O que é o montante? O montante é o valor que acumulou, né? Então eu coloquei um capital, ele rendeu juros, né, durante vários meses. Então rendeu 200, 200, 200, 200. Então os 10 mil que eu coloquei, somados os 200 reais que renderam, por exemplo, durante 5 meses, no final eu vou ter os 10 mil, mais aqueles 200 mês a mês, no final eu tenho então 11 mil reais, ou seja, um montante, um bolo acumulado de capital, mais os juros que se acumulou. Então a fórmula básica do montante do juro simples é capital mais os juros que acumulou durante o tempo, né? Aí eu tenho meu montante. Ou então, posso aplicar essa outra forma, vou chegar no mesmo resultado, tá? Montante igual o capital investido mais, abre parênteses, capital vezes I vezes N, eu vou ter também um montante, tá? Vejam bem, é só um desdobramento, né? Na fórmula anterior é capital mais juros, agora que eu tenho capital mais os juros também, né? Já que juros é capital vezes I vezes N, eu só, né, desdobrei aqui a letra J, né? Mostrando a fórmula do C vezes I vezes N, a gente também chega no resultado, tá? São as duas formas básicas do juro simples, mas a gente tem algumas fórmulas diretas, isoladas. Bom, se eu tiver que calcular capital, se eu tiver que calcular taxa, se eu tiver que calcular o período do juro simples, eu tenho outras 3 fórmulas, né, desdobradas, para calcular só esses elementos, tá? São essas outras 3 fórmulas aqui, certo? Calcule o capital do juro simples. Está aqui a fórmula do capital do juro simples, tá? O juro simples vezes 100 sobre I vezes N. Calcule a taxa do juro simples, está aqui, né? Fórmula da taxa do juro simples. I igual a JS, juro simples, vezes 100 sobre capital vezes N. Calcule o período de um juro simples, está aqui. N igual a juro simples vezes 100 sobre capital vezes I. Uma atenção importante, eu quero chamar a atenção de vocês sobre a fórmula do capital do juro simples e a fórmula do N, né, período do juro simples, tá? Essas duas fórmulas, o C e o N. Anotem aí no caderno de vocês, no papel, enfim, em algum lugar, tá? Muita atenção. Somente nessas duas fórmulas, do capital e do N, do juro simples, o elemento I, que está aqui embaixo, que é a taxa, né? Na divisão, lá na fórmula do capital, e aqui no N, né? Na fórmula do período, o I que está aqui embaixo na divisão, somente nessas duas fórmulas do juro simples, o I aqui a gente não usa o porcento, tá? Então, deu 1%, vou calcular a capital do juro simples, em vez de usar o porcento, eu vou usar só o 1, tá? Só o número 1, só o numeral, só o módulo. Na fórmula do período N, a mesma coisa. O I aqui, nessa fórmula, eu não uso o porcento, eu uso só o numeral, né? Uso só o módulo. Somente nessas duas fórmulas, somente na fórmula do capital e do N do juro simples. Muito importante, anotem isso, tá? Agora que eu vi ali, a Karen colocou no chat se os slides vão estar no Class. Sim, Karen. Os slides e os vídeos, tá? Vamos ver um exemplo de aplicação, gente, dessa fórmula do juro simples, tá? Pergunta, qual é o montante e o total de juros simples? Importante aqui, gente, quando for juros simples, né, no enunciado já vai nos perguntar, né, sobre o juros simples. Então, eu já sei que eu vou aplicar as fórmulas do juros simples. Se não falar juros simples e falar aplicação, investimento, vai ser as fórmulas do juro composto, que a gente vai ver na sequência. Então, falou em juros simples no enunciado, tranquilo, já sei. Preciso calcular o montante, né, do juros simples. Obtidos através de uma aplicação de 10 mil durante 12 meses, a uma taxa de 1% ao mês. Então, eu tenho o capital C, 10 mil, eu tenho o N, 12, e eu tenho a taxa 1. O N está em meses, e a taxa também está em meses. Então, tranquilo, não preciso converter nenhum, né, para fazer o cálculo. Então, vamos lá, aplicação da fórmula do juro simples. O juro simples igual capital vezes I vezes N. O capital está no enunciado, 10, vezes o I, taxa é 1%, vezes o N, 12, tá?
10 mil vezes 1% vezes 12, juros simples 1.200. Posso desdobrar o 1%, né? 1 dividido por 100 é 0,01, também dá para fazer assim, né? 10 mil vezes 0,01, que é o 1%, né? Vezes 12, dá os 1.200 de juros. O rendimento, o valor financeiro, né, de juros que rendeu, 1.200. Qual vai ser o montante? No juros simples, o montante é o capital que foi investido, 10 mil, mais o que rendeu de juros, né? Rendeu 1.200. Então, ficou um montante, um acumulado, de R$ 11.200. Tranquilo, gente? A aplicação da fórmula do juros simples e do montante do juros simples? Sim. Legal, tranquilo. Segundo exercício agora, fórmula do capital. Priscila também colocou bem tranquilo no chat. Fórmula do capital. Qual capital deve ser aplicado durante 12 meses, remunerado a uma taxa de 1% ao mês, vai render R$ 1.200 de juros simples. Então, fórmulas do juros simples. Está aqui dado no enunciado, né? Qual é a fórmula que eu vou usar? Está aqui, juros simples. Qual é a capital do juros simples, né? Então, vamos à aplicação da fórmula do capital. Capital igual a juros simples vezes 100 dividido por taxa vezes N. A gente viu essa fórmula há pouquinho ali, né? Tem juros simples? Tem, está dado no exercício. Tem a taxa? Tem, está no exercício. Tem o N? Tem, está aqui no exercício. Fórmula do capital, atenção, importante, a gente falou antes. Quando for a fórmula do capital do juros simples, o I, não vou usar o porcento, vou usar só o número, né? Somente nessa fórmula do capital e na fórmula do N do juros simples, né? Então ficou 1.200 vezes 100 sobre 1, 100% vezes 12. Fez as multiplicações, dividiu o capital, R$ 10.000, certo? Matemática simples aqui, né? Multiplicação e divisão, tá? Próximo exemplo, pede para calcular a taxa, né? O I deve ser usado para o capital de 10 mil, rendimento 1.200, juros simples em 12 meses. Bom, a fórmula da taxa do juros simples. Já sei a fórmula, né? Vou aplicar então a fórmula da taxa do juros simples vezes 100 sobre capital vezes N. Tem tudo no enunciado. O juros simples, 1.200, o capital 10 e o N 12. 1.200 vezes 100 dividido por 10 mil vezes 12. Faz as multiplicações, depois divide. Dá 1% ao mês. Por que ao mês? O N no exercício, né, tá ao mês. Então, a taxa acompanha, né? A taxa resultante vai ser ao mês. Atenção a isso, né? Então, a taxa é dada ao mês porque o N usado é ao mês, tá? Quarto exercício, agora pergunta quantos meses, ou seja, o N, né? Qual o período? N, o capital de 10 mil vai render 1.200, de juros simples, se for remunerada a taxa de 1% ao mês. Então, é juros simples, está dito aqui, e é o N que eu tenho que calcular, né? Então, é o N do juros simples. A fórmula do N do juros simples a gente viu, né? Juros simples vezes 100 sobre capital vezes I. De novo, repito, reforço aqui, né? Nas fórmulas do juros simples, quando for capital e quando for N, o I da fórmula, a gente utiliza só o número 1, 100%. Somente nessas duas fórmulas, somente no caso do juros simples, tá? Tenho tudo no enunciado, juros simples, capital e taxa. Então, 1.200 vezes 100 sobre 10 vezes 1, taxa é 1%, vou usar só o 1 aqui, né? Porque é o recomendado, como a gente falou. Faz as multiplicações, depois a divisão, vai dar 12. N12 é em meses, porque a taxa no enunciado é dada ao mês, o N resultante será os meses também, tá? N12 meses. Muito bem, gente, vimos aí a aplicação, né, de todas as fórmulas do juros simples. Vamos agora aos juros compostos. Sobre a aplicação das fórmulas do juros simples, ficou tranquilo, gente, ali? Tudo certinho? Sim, tudo certo. Legal, legal, obrigado. Muito bem, então vamos aos juros compostos. O juro composto, a gente viu também a diferença, né, naquela tabelinha. Quando a gente viu os juros simples, era sempre sobre o principal, e na outra tabela, o juro composto era sobre sempre o valor acumulado, né? É o chamado juros sobre juros, né? Ou juros capitalizados, tá? Incide sempre sobre o acumulado, né? Então, tem as suas fórmulas próprias, né? O juro composto. Então, estão aqui, gente, as nossas 3 fórmulas que a gente vai utilizar para juro composto. E, claro, no juro composto a gente precisa fazer potência, né?
Então, eu preciso de uma calculadora aí com potência, ou a calculadora do celular, uma calculadora científica, né? Ou então uma calculadora no computador aí que faça potência, tá? A forma do capital do juro composto vai ser capital igual ao montante dividido por, abre parênteses, 1 mais a taxa, fecha parênteses, elevado à potência n. A forma do montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa, fecha parênteses, elevado à potência n, e o juro composto, neste caso, vai ser o montante menos o capital. São as 3 fórmulas básicas que a gente vai utilizar nos nossos exercícios, tá? Relembrando aqui, aquele elemento importante, né? 1 mais a taxa. Eu não posso somar aqui, né, a taxa diretamente com o numeral. Então, sempre vou converter a taxa para percentual, tá? 1 mais 1%, vou somar 1 mais 0,01, né? Certo? Se eu somar 1 mais 1%, ficaria 2. Totalmente errado, né? Então, tem que transformar o porcento para numeral. Se é 1%, vai ficar 0,01 para somar com 1. Muita atenção a esse detalhe, tá? Na nossa calculadora, gente, qual é a tecla de potência? Na maior parte das calculadoras, tá, a tecla de potência, esse V de cabeça para baixo, né? Ou acento circunflexo, né? Ou chapeuzinho do vovô, como quiserem chamar, tá? Mas esse símbolo. E aí eu trouxe um exemplo da aplicação do montante. Foi aplicado um capital de R$500 a uma taxa de 5% ao mês durante 15 meses. Então, a fórmula é capital 500, que multiplica, abre parênteses, 1 mais a taxa de 5%, eu tenho que transformar o 5% para numeral, fica 0,05, fecha parênteses, elevado à potência 15. 15 meses de investimento, né? A sequência da solução é, primeiro, na matemática, a gente resolve o que está dentro dos parênteses, né? Então, vou somar o 1 mais o 0,05, que era aquela taxa de 5%, né? Ficou 1,05. De novo, sequência da matemática básica. Agora eu tenho que fazer a potência. 1,05 elevado a 15. Aí eu vou usar essa tecla, né, na calculadora, tá? Vou lá, digito 1,05, tecla de potência, o chapeuzinho do vovô ali, o V ao contrário. Depois de clicar nessa tecla, vou digitar 15. No caso aqui, né, porque a potência, o N, o período é 15. Então, 15 igual, eu vou ter o resultado dessa potência, 2,079. Aí sim eu multiplico pelo capital 500 e tenho um montante de 1.039,46. Tá? Mas nem todas as calculadoras, né? A tecla de potência é essa aqui, né? O chapeuzinho do vovô, o V ao contrário, o acento circunflexo. Tá? Em algumas calculadoras, a gente vai ter a tecla de potência x elevado a y. Tá? Algumas calculadoras de computador ou aplicativos de calculadora para celular utilizam bastante essa tecla x na y. Algumas poucas calculadoras físicas têm também essa tecla aqui, né? Mas calculadora física, na maioria, é aquele chapeuzinho do vovô ao contrário ali, né? O V ao contrário. Tá? Mas pode encontrar o x na y. Deem uma olhadinha na calculadora do celular de vocês. Muitas usam o x na y. Tá? Alguns aplicativos, né? Baixa na loja de aplicativos uma calculadora, muitas vão usar o x na y. Então é a mesma função, é a função de potência, tá? A única coisa que vai mudar, então, é na hora de fazer a potência, clicar nessa x na y e fazer a potência, o mesmo raciocínio de cálculo, né? Primeiro converte a taxa, soma o que está dentro dos parênteses, depois faz a potência, depois da potência faz a multiplicação para achar o montante, tá? Então a gente precisa estar atento, né? A qual tecla faz parte aí da nossa calculadora, para a gente poder fazer a potência com correção e não utilizar uma tecla errada aí, né, de potência, certo? Vamos ao exemplo de aplicação das fórmulas montante, juro composto, né, e capital de juro composto. Nós temos aqui o questionamento: qual o montante e o total de juros compostos obtidos na aplicação de 10.000 no prazo N12 meses e taxa 1% ao mês? O N e a taxa estão ao mês, né? Então não tem problema nenhum de multiplicar os dois. Importante aqui, gente,
Nesse enunciado diz que é juro composto, então ficou fácil, né? Eu preciso calcular o montante do juro composto. Mas se dissesse o montante de uma aplicação financeira, de um investimento, não está falando de juros simples, qual forma seria do montante? Seria do composto. Por quê? É uma aplicação, é um investimento, né? Então, o juro composto é largamente utilizado na economia, né? Em investimentos e aplicações, né? Então, se não falar juro simples e é investimento, é aplicação, é juro composto. Atenção, se precisarem, anotem isso para não esquecer, tá? Então, aplicação da fórmula do montante para juro composto. Montante igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevado a N. Tem tudo no enunciado? Tem. O capital é 10 mil, a taxa é 1% ao mês, o N é 12 meses. Então, substituo na fórmula, né? 10 mil que multiplica, abre parênteses, 1 mais a taxa, 1%. Eu não posso somar percentual com numeral, então eu tenho que transformar, né, esse 1% para numeral. 1% dividido por 100 é 0,01. Fecha parênteses, elevado à potência 12, porque o N, né, é 12 meses. Tá? Primeiro a gente resolve que está dentro dos parênteses. Somado vai ficar 1,01. 1,01 elevado à potência 12 vai dar 1,1268. Multiplica por 10 mil, dá um montante de R$ 11.268. Tá? Então, esse é o resultado do montante aqui, na aplicação da fórmula do montante do juro composto. Nosso próximo exemplo pergunta qual é o capital, se aplicado durante 12 meses, e remunerado a taxa de 1% ao mês, vai gerar um montante de 11.268. Vejam bem, né? Pergunta o capital, mas aqui não está dito se é juro simples ou composto. Como é que eu sei que é o juro composto? Bom, primeiro que não está falando em juro simples, e segundo que está falando de uma aplicação. Então, o juro composto é utilizado em aplicações, né? Então, eu sei que é juro composto por causa que está falando a palavra aplicação, aplicado, tá? Então, vou aplicar fórmulas do juro composto. Qual fórmula? Está perguntando o montante? Não. O montante já está aqui. Está perguntando a taxa? Não, né? A taxa está aqui. Está perguntando o N? Não. N está aqui. Está perguntando o quê? Capital. Então, a fórmula do capital do juro composto, porque trata de uma aplicação. Então, está aqui. Fórmula do capital do juro composto. Montante dividido por 1 mais a taxa elevado a N. Montante tem no enunciado? Tem. 11.268. Coloco na fórmula. Dividido por 1 mais a taxa sobre N, elevado a N. 1 mais taxa é 1%. 1% é 0,01. Fecha parênteses, elevado a 12. Né? Primeiro tem que somar. Vai ficar 1,01 elevado a 12, 1,1268. Divide o montante pelo valor que eu encontrei, né? Vai dar um capital de R$10 mil. Pessoal, fórmulas do juro composto e aplicação das fórmulas do juro composto. Como é que ficou para vocês? Tranquilo? Sim, tranquilo. Certo. Tranquilo. Legal. Vamos fazer uns exercícios, então, agora, ali no Classroom. Então, gente, nossa segunda parte agora, né, desses minutos que restam da aula, até o meio-dia, nós vamos continuar conectados aqui ao vivo, claro, né, mas agora com exercícios ali no Classroom, tá? Eu vou começar a postar os exercícios, vocês começam a fazer. Ah, professor, tentei aplicar a fórmula ali e não cheguei no resultado. Estou aqui ao vivo para atender as dúvidas que forem surgindo, né, para a gente ir esclarecendo. A maioria já respondeu o primeiro exercício, não teve dúvidas? Eu posto o segundo exercício. E a gente vai nesse ritmo, né? Até o meio-dia, até o horário do nosso intervalo de almoço. Depois das 13 horas a gente vai voltar com a aula 2, né? Então vamos lá. Já vou postar para vocês os slides, tá? Que a gente acabou de tratar. E, claro, os vídeos depois, né? Depois que tiverem convertidos, tanto o vídeo do contrato pedagógico quanto o vídeo da nossa aula 1 vai estar à disposição de vocês. Então, estou postando aqui já o nosso primeiro exercício ali no Classroom, tá? Eu vou acompanhando aqui, quando a maioria tiver respondido, a gente vai para o próximo, certo? E vocês continuam, claro, né, conectados aqui no ao vivo para tirar as suas dúvidas. Primeiro exercício, então, já está postado, disponível lá no Classroom para vocês fazerem. É um primeiro cálculo já
com a aplicação das fórmulas que a gente acabou de ver agora, tá?